as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como os filhos. De novo. Boa noite, galera do podcast. Bom dia pra você que está acordando agora. Ou boa tarde. Bom dia, bom dia. E é isso aí, você viu que tem uma... Ouviu, né? Vai lá de novo, Ouviu que tem uma voz... Ah, agora já foi. Já passou, já. Tem voz nova aqui, não é? Então, os titulares você já conhece. Railson Araújo, Henrique de Castro. César Mantovani. César Mantovani. Ele é titular, pode não parecer, mas ele é. E hoje nós convidamos o Profeta. Exatamente. Quem está aqui? O William Santos. Ô louco. É isso aí. Presença ilustre aqui para falar de música e igreja. É o nosso tema hoje, não é? Esse é o nosso terceiro podcast. Você que acompanhou o Sínodo das Famílias conosco, você que acompanhou a morte, não é? Do nosso último em novembro, e agora em dezembro vamos falar de música e igreja. Vamos falar de algumas polêmicas. Vamos tentar polêmicas, é isso aí. Mesmo. Se aprofundar um pouco mais sobre Mas questão primeiro a de... gente tem que começar, né, a parabenizar o Corinthians por ter ganhado antecipadamente o campeonato. Teve campeão, né? Entre a morte e esse teve campeão. Mas também teve alguém que ressuscitou. Ressuscitou, muito justo. Palestra. Palmeiras. Campeão da Copa do Os dois Brasil. palmeirenses da mesa, um corintiano Isso e aí. um São Paulino. Não precisa tocar no São Paulo. Não ganhou nada. Deixa o São Paulo quieto. Exatamente. Como o nosso papo não é futebol, né? Então o Williams vai ser poupado dessa parte. Não é? Súplica. O barulho de Exatamente. Não Barulhinho do podia café. faltar. Esse barulho não Exatamente. pode faltar. É, rapaz. Mas podia ser um bate-papo ao redor da mesa, futebol e teologia. É isso aí. Já que religião, política e futebol dizem que não se discute, a gente tentaria... Bem por aí. Começamos aí escutando esse clássico, né? Lá do Marcelo Rossi com Erguei as Mãos. 97 Que foi o deu ano... trabalho pra achar. Deu trabalho pra achar. Você pode pensar que não, mas deu trabalho Deu pra trabalho pra achar. achar. Até Então, a Xuxa gravou essa música, eu não sabia disso, rapaz. tá vendo? Você que fala que a Xuxa é do capeta, aí ó. Não, agora tá no Universal. É. Eu sou o Universal. Pois é. Mas... É isso aí, rapaz. E foi a época que eu entrei na igreja, cara. É? Foi nessa Pelo época Erguei que eu as tava Mãos. entrando na igreja. Não foi pelo Erguei as Mãos. Não, jamais. Quem se converte com essa música também, né? De repente, os animaizinhos. Racional ou irracional? Tanto, oh, meu Deus, a gente sempre ácido aqui, sempre ácido aqui. Vai, Não, eu mais gosto. uma vez em Vai mais homenagem uma aí, só pra- Eu Começar gosto aqui. do Padre Marcelo Pode ser Rossi. no meiozinho Eu ali. gosto do Não, Padre Marcelo. Também curto. Aí, ó. Ó que beleza. Olha que Ó o clássico. tom, ó o tom, ó. O tom aí é... Esse é Os animaizinhos. De novo, aí tem que ter um repeat. Ah, tem o... Entendeu? Nessa guitarra, mano, bem calmo o negócio. Eu fico imaginando a Xuxa, cara, dançando um estilo desse, sei lá, fazendo... Mas sobre música, por falar nisso, houve um momento em que foi um outro evangelizador na Xuxa que deixou ela muito constrangida, você lembra? Lembro, mano. Eu não direi o Quem é nome, mas foi lá, rapaz, um cara da igreja, É. e já que o tema é música, pra você ver como... Eu não sei, né, meu? O pessoal pode falar que é preconceito. Mas o cara foi lá, a pessoa foi lá e, olha, eu evangelizo na música e tal. É. Rapaz, tocou um funk de igreja lá. Sapeca São Miguel, menino. Sapeca São Miguel, então sapeca. Rapaz. Ô, sapeca São Miguel. E a Xuxa parou. Você tem isso na internet, você pode baixar, ver aí. É, o A Xuxa nosso... parou e falou assim, como que se dança isso? Ela não conseguiu... Chegou mensagem aí pro Cezinho. Ela não conseguiu... Falando isso, vamos pôr em silêncio. Óbvio, É, o meu já tá, já. Faz favor, né, O Cezinho? do convidado já tá, já, viu? Aí, ó, tá vendo? O titular dando titulares uma mancada aí. desse aí. Mas assim, é interessante ver isso, porque hoje a gente tá falando sobre música, e música na igreja, né? Música de alguma forma relacionada à religião. Toda música pode ser usada. É aquilo, como eu falei, eu vou usar muito meu preconceito nesse sentido. Funk não dá, cara. Não sei. É que eu não quero cair naquele mesmo extremismo que havia há uns 10 anos atrás, do rock não dá. Do rock não dá. De repente pode ser que eu me converta Bom. e
E aí começa a tocar um Sapeca tocar? São Miguel. Chuta que é lá. Chuta Bom, que é vamos lá, deixar essa questão do funk para, passinho do... para abençoado. pautas seculares que tá aqui, né? Então Então vamos falar da importância da música. Quem está escutando a gente quer que a gente chegue ao ponto, né? Então vamos falar um pouco da importância da música. Você pode começar. Acho que a música ela é uma das primeiras expressões de arte que nós aprendemos, né? Você não aprende a escrever, você não aprende até mesmo a televisão, você aprende a cantar. Tanto que, pra criança, você põe lá a galinha pintadinha. Nossa, meu Deus do céu. As crianças piram, mas não só pelo desenho, mas pelo cântico. Então, desde criança, a música, ela compõe... Tem uma revista super interessante desse mês, que está em algum lugar aqui espalhado nessa casa. Ele falava de uma matéria da questão de como concentrar as crianças e que a música é o modo que você tem de evitar que ela chore, por exemplo. Você ganha muito mais tempo quando você tenta cantar ou cantarolar para uma criança do que você tentar ficar falando com ela. Isso pode ser levado em consideração com aquelas pessoas que não têm capacidade de cantar? Eu creio que sim, que é o meu caso, você tá olhando assim, né? Então, Mas eu melhorei. Quem canta, seus males espantam. Mas, e a música ela é tão importante porque ela é o meio mais fácil, mais rápido de propagar ideias, de divulgar, de ensinar, inclusive. A gente precisa citar, um dos primeiros aí, pioneiros da música cristã, que foi o Ário, bispo da Igreja Católica, que ensinava os seus fiéis através da música. Através da música. Só que ele enveredou por um caminho diferente, né? Ele negou a divindade de Jesus, tanto que deu um problema na época da igreja e tal. Muita gente foi atrás das ideias dele porque justamente acreditava naquilo que ele cantava. Mas isso já demonstra puxa, música, Tanto que não é à toa que a música mesmo litúrgica, a missa, né, litúrgica, ela é cantada. No latim, no bom latim e tal. Ela todo o ritual ele é cantado. Então Puxa na pesquisa aí, Sazinho, um canto gregoriano aí pra gente... Gregoriano, qualquer gregoriano aí. Eu Dá uma preparada aí. Acende incenso e toca o sino. Olha que beleza. Pior que, incrível que pareça, eu fiz essa busca hoje. Eu procurei. Então já tá aí nas recentes. Interessante que aquela frase quem canta reza duas vezes, atribuída a Santo Agostinho, e eu não duvido que seja dele mesmo. Eu só não sei de onde. No Confissões? Tá. Então era uma dúvida que eu tinha, eu não recordava de onde eles tiraram a frase. E é interessante porque Santo Agostinho tá ali, século III por século IV, e ele fazia essa ó que beleza. Salve Regina. Louco. Isso é louco, hein? Nossa, no Arauto isso aqui. Parece que estou lá agora. Show de bola. Nem todo mundo gosta, né? O William não Não é que eu não curto, né, É que cara? também eu levei o negão na missa lá dos Arautos. É. Um dia que, um dia de vigília, sabe? Aí a gente chegou lá no domingo, a gente não tinha dormido muito bem. Cansado. Então aí você dorme, né? E tava bem friozinho, o clima bem. Aí o pessoal cantou. Olha que o William repousou no espírito. Repousou. Repousado ali. Ele tava meditando, né? Profundamente. Foi meio... Aliás, a sogra do César também. É? Sábado Nossa, Santo, ela repousou, foi nas 7 leituras. Mas também, tem que ter pique, assim, né? Pra ir pra missa do Sábado Santo, você precisa Mas foi muito dormir Nossa, bem, foi show de bola, cara. tomar açaí, café. Pior que isso Dependendo- nem comigo funciona, né? Esse negócio. Dependendo de quem celebra, você vai dormir mesmo. Mas quem canta, reza 2 vezes. Qual Eu que ia é, falar qual que é sobre o isso, correto dessa frase? Porque eu já ouvi que o correto era quem canta bem reza 2 vezes. Eu também não sei. Eu sei que uma vez o Rafa... Lembra o Rafa? Bem lembrado, eu também Eu já ouvi pode o ser. pessoal falando. aí. Porque o Rafa... uma vez o Rafa, ele... Quem é o Rafa? O Rafael isso. Lopes, é coordenador do TLC aí na Diocese de Campo Limpo, homem de Deus aí. Cheio de Deus. Filósofo. E bem cheio de Bem Deus. cheio de Deus. Bem cheio de Tamanho não nega. Os tamanhos, né? Presença. Presença. E ele uma vez lá no nosso grupo, ele participa com a gente no grupo Nevin, foi chamar um convidado, o Bruno Camurati, inclusive. O Bruno Camurati foi pregar. O Bruno Camurati é um grande compositor aí também da música católica. E o Rafael, ele começou falando assim,
quem canta bem, reza 2 vezes. E quem canta mal? Então bem nesse sentido, né? Não mal no sentido, assim, técnica, né? Mas aquele que não canta com o coração, aquele que não medita o que canta, então não reza, né? Amaldiçoa de uma certa forma. Então a música, acho que ela é a expressão mais, assim, vamos dizer, natural do ser humano. Você quer saber muito sobre ele, você vê o que ele canta, o que ele escuta, como ele cantarola. Pra gente avançar um pouco, essa questão esse tripé, né, que a gente citava aqui antes de começar, música sacra, litúrgica, música pastoral e esse canto de louvor. São as vertentes que nós temos hoje dentro da liturgia. Primeiro a gente faz aquelas 2 distinções, né, mais básicas até. A música secular e a música sacra. Porque eu acho até meio complicado de fazer isso quando as pessoas falam assim, a música do mundo. Porque se a música religiosa também não fosse do mundo, né? Tipo, música de igreja é uma música marciana, extraterrestre. Né? Mas então a primeira distinção é essa, secular e a religiosa. Meio que ainda naquela a velha teologia, né, da distinção das coisas sagradas e as coisas profanas. Então as músicas seculares são aquelas usadas para o dia a dia, música sagrada, religiosa, sacra, para a divindade, dentro dos cultos e tal. E aí se engloba qualquer tipo de música, né? Só que dentro da nossa igreja católica a gente tem a música como tendo 3 utilidades. A litúrgica, aí são essas mais específicas, né? A missa, batizados, aos sacramentos como um todo. E que tem regras próprias, não se pode cantar o que se quer, então tem que compor o rito, o tempo litúrgico específico, é interessante notar isso, já que somos católicos, então a gente tem que entender que existe uma música propriamente litúrgica. Mas há também as músicas, que aí a gente chamou aqui de pastoral, né, músicas pastorais. São aquelas músicas mais conscientizadoras, né, elas podem até servir ao rito, mas elas não têm mais... O objetivo delas não é nutrir a liturgia, mas sim compor o dia a dia da comunidade. Convidar uma reflexão também. Por exemplo, os cantos da campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade. O Padre Zezinho, puxa, a maioria das músicas dele não são músicas para a missa. São músicas muito profundas, assim. Então, músicas de reflexões. Então, por exemplo, tempos desse que a gente reflete aí sobre violência, ele tem um monte de música sobre, contra a violência ou para meditar a violência. A velha oração pela família. Todos nós cantamos, né? Desde criança. E como é profundo. Como é profunda. Se você olha ali, é uma reflexão sobre a família. Então é uma música pastoral, não é uma música a rigor, uma música litúrgica. Não é? A gente usa dentro do essa questão da campanha da fraternidade, por exemplo, são uma das poucas músicas que se toca na igreja ultimamente que chama essa reflexão. Infelizmente, eu acho, né? Eu acho que nós deveríamos ter mais músicas, né? Que fizessem as pessoas pensar, né? Você acha, William, que tem pouco compositor nesse sentido? Não, tem compositor, tem muito compositor, mas é que acaba caindo no sentido até que a gente estava conversando sobre música de mercado. Acaba caindo nisso. O compositor, ele acaba pensando o seguinte, pô, se eu fizer assim, se eu colocar isso... A música não vende. Aí também ele trabalha um pouco de sentimentalismo, né? Dentro da composição. E aí não vende, o pessoal não escuta, não toca na missa, não toca em algum rito no grupo de oração, enfim. É que enquanto até mídia, a gente ainda é muito fraco, né? A gente tem um veículo forte que é a Canção Nova, e ela, vamos tratar aqui agora o mercado, tá? Não como meio de evangelização, mas... E não estou falando que a Canção Nova não evangelize, não é isso. Mas vamos olhar aqui como se estivéssemos olhando um mercado. A gente tem a expressão mais forte, a Canção Nova. E a Canção Nova, ela se divulga, ela propaga os seus conteúdos. Então, por exemplo, no meio secular, você tem outras, vamos pensar em rádios. Você tem rádios de cada segmento. Rádio do rock, rádio de música mais cultural, rádio música MPB, e também a música mais comercial. No meio católico, a gente parece não ter espaço. Então, voltando a citar o Bruno Camurati, um excelente compositor, né? Mas são músicas reflexivas, assim. Abner Santos, músicas profundas, uma antropologia teológica, assim.
puxa, cheios de humanidade. Algumas músicas do Valmir Alencar, porque ele vai e faz... Eu digo algumas porque ele faz mais a música naquele terceiro tripé, que é mais a de louvor, de oração. Mas aquela Onde Está Seu Irmão? Profunda. Muito profunda. Tanto é que tem algumas músicas de alguns compositores que até o Henrique citou aqui, que quando você vai saber que é desse compositor, muito Passa-se tempo. um tempo Nossa, e às vezes você até se surpreende. Caraca, isso é dele? É dele, cara. Mas sabe o que eu acho aqui também? A gente, enquanto ouvinte de música, a gente tem um erro de querer, assim, ou quem divulga essas músicas, não sei onde está o erro, mas assim, toda música tem que ser cantada. Como assim? Eu tenho que aprender a cantar aquela música. Então você escuta determinadas músicas, vai do próprio Padre Fábio de Mello, do Padre Zezinho, e quando você olha a música secular, as músicas mais culturais, vamos chamar assim, não são músicas para serem cantadas pela multidão, são músicas para serem meditadas, assim, reflexivas, né? Te chama mais a introspecção. E aí eu acho que a gente falha muito, até porque assim, ó, eu vou dar um exemplo. Você vai para uma igreja evangélica, mais gospel mesmo, né? No sentido mercadológico, pentecostal e tal. O cara, ele canta uma música animada, você olha no culto, ele canta uma música animada e não necessariamente as pessoas precisam estar dançando aquela música. Não tem passos. Geralmente não tem passinhos. Tem o louvor, pode ter até. Não tem. Mas eles cantam. Passinhos do abençoado. O passinho do volante. O passinho do louvor ali, né? E não precisa, porque ele entende a música como expressão de louvor. Então é importante apenas que ele cante nesse sentido. E há também outros momentos que você percebe assim, onde o cara dá uma tecla lá no teclado, o cara já está em oração aqui na Assembleia. Na Igreja Católica, não sei ainda os motivos, estou só analisando o fenômeno, né? Tipo assim, a música pode ser boa, mas o cara tem que inventar passinho para todas as músicas animadas, por exemplo. Aí qual que aí vem a nossa dificuldade? A gente transforma toda a ação evangelizadora apenas no lúdico. O aspecto lúdico é esse aspecto das danças. Então se a missa não tiver dança, é ruim, é chato. Se o grupo de oração não tiver dança, é ruim, é chato. O grupo de jovens não tiver, é chato. Tô falando que é ruim em si. Mas acho que vem muito esse aspecto. A gente medita pouco sobre letras. E dança mais, E tanto é que o pessoal confunde com as músicas de louvor e com músicas de animação. De animação, né? Uma música de animação, aí sim pode entrar uns passinhos. E aí também tem os tempos. Se você tá num retiro, depois de um almoço, para você manter aquela pessoa acordada, né? Então você vai, sei lá, vamos só dançar. café. Não é só café. E não é à toa que o pessoal, eu quero chamar a atenção aqui dois aspectos. Ainda nesse sentido de dança, por isso que o pessoal gosta tanto do missionário Shalom, por exemplo, né? Que a Shalom, ela compõe músicas que são muito profundas, né? Cantam grandes belezas assim da fé católica, né? E o missionário Shalom, ele tem esse aspecto da música dançante, mas eles param, fazem os momentos deles de oração, mas tem como característica esses passos, a dança. Comunidade Aliança de Misericórdia também bebe muito desse sentido, os né? dançarinos, do Ministério de Artes, muito bom. exatamente. E um outro aspecto dessa questão de composição de música, de reflexão, a gente não pode esquecer também desse aspecto devocional popular. É algo que às vezes passa longe assim, da nossa reflexão, que é um dado que não dá para você não considerar, né? Então quando você pensa assim, por exemplo, um que está no auge hoje, vamos dizer assim, o Padre Alessandro Campos, não compro o CD dele, nada contra, mas é porque eu não gosto. Mas a minha avó, por exemplo, gosta bastante e assiste toda terça, né? Que é o programa, reprisa na sexta. Assiste sempre. Então ela gosta. Parecida, certo? Eu acho que ele só tem uma música. Minha mãe só assiste eu o sou? Padre Periquito. Sou sem Jesus, nada. Nada contra. Mas Padre Alessandro, ele toca, né, nesse aspecto da fé popular, onde muitos outros padres não conseguem tocar. Então é um dado que a gente precisa considerar. Então é uma música que, a priori, na liturgia não tem espaço, não nos ajuda na reflexão,
Mas em algum lugar, em alguma casa, ela consegue ter um impacto e isso é plausível. E o Concílio Relação à Vaticano evangelização. II, ele trata disso naquela carta sobre a Gaudium et Spes, né, as alegrias e as esperanças. É o último documento do concílio. Fechando, e diz assim, até trouxe aqui pra gente, que a igreja, ela está ligada a todas as culturas, né, a todos os costumes. Né, não se identifica de uma forma. Isso está até no número 58 do Gaudium et Spes. Então, vou citar bem literalmente aqui. A igreja, ela pode entrar em comunhão com as diversas formas de cultura, de onde resultará um enriquecimento, tanto para a igreja como para as diferentes culturas. Então, por isso que eu citei no começo, não queria cair no preconceito contra o funk e tal. Mas, assim, são expressões populares, não são? O que é cultura? Primeira coisa, né? Uma definição bem rasa aqui. A cultura é a produção de um povo. Aquilo que o povo produz, enquanto alimento, enquanto vestes, enquanto música. Então, cultura. O funk é cultura? Ele é a expressão de um povo, de uma célula da sociedade. E aí você, claro, de uma certa forma, precisa entrar neste meio. Então, usando o canto gregoriano, eu às vezes não atinjo isso, entendendo a música como instrumento de evangelização. Então, quer dizer, essa ação onde eu sou chamado a sair do templo, sair dos muros do templo e ir até as pessoas. Para ir até essas pessoas, eu vou de acordo com a cultura que elas possuem. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa, assim, o Padre Alessandro entra em lugares, por exemplo, que o Fábio de Mello não entra. Eles são dois padres de mídia, eles são dois padres da mídia, né? Que evangelizam. Então, a gente precisa entender isso, né? Essas ações são válidas. Agora, por outro lado, a gente que já está na igreja, a gente também precisa entender que não é porque a música é do padre, de algum padre específico, que ela é litúrgica em si mesmo. De modo algum. Entende? Então você tem a música do Padre Alessandro lá que, você pode cantar em vários outros momentos devocionais. Mas na missa, se a música dele não couber liturgicamente, não deve ser cantada. Não. E assim como qualquer outro autor. Né? Não estou citando aqui, vamos cantar só músicas da irmã Miriam. Não é bem isso. Mas são músicas que cabem dentro do rito e tem seus critérios pra gente entender. A gente pode entrar já no questão das técnicas de estudo? Isso é bom, hein? Isso é muito bom, cara. Ó, tem um cara aí que tem um artigo aí, ó. Tem um cara aí que tem um artigo aí. Mas eu trouxe, olha só, tem a CNBB, ela produz uns cadernos de estudos, né? Ano a ano, ela se reúne em assembleia e tal, então produzem seus documentos, tem um estudo. Existe o estudo da CNBB número 79, a música litúrgica no Brasil. Eles fazem uma análise, isso são os bispos, os teólogos brasileiros. Então, em relação ao Brasil, a realidade Brasil, a gente tem os bispos notam isso, uma defasagem nas músicas. Inclusive, o próprio documento, ele chega a falar que às vezes, olha só, vou até citar o documento aqui, que às vezes são cantadas algumas músicas sem o devido acompanhamento instrumental e que acabam terminando na vala comum da mesmice arrastada e entediante. Eita, nós. São os bispos falarem isso, porque você vai pra missa, ou pra qualquer ação da igreja, o cara não sabe cantar música, não sabe tocar música, e canta, e fica arrastado, fica chato, fica entediante. Eu costumo dizer que o instrumental, ele é uma forma de que a pessoa preste atenção na letra, de chamar a atenção. Então, se o instrumental já está ruim, ele não vai parar para prestar atenção na letra mais. Mas sabe o que acontece, assim? É um assunto bem prático, na verdade. O padre chega na paróquia, tem ninguém, certo? Ninguém faça nada. Ele precisa organizar pastoralmente a paróquia. Bom, ele dá um aviso na missa, gente, precisamos montar aqui uma equipe litúrgica, uma equipe de missa. Você que toca um violão. Aí quem aparece? Quem está frequentando a missa naquele primeiro momento. O cara não tem estudo, não tem nada, mas precisa dele. Aí ele vai cantar, começa a cantar. Ele já vou dar um exemplo da paróquia que eu frequentava. Tinha um senhorzinho lá que frequentava, ajudou a construir a comunidade, se transformou em paróquia, inclusive. E ele cantava, tocava muito mal mesmo, assim, muito mal mesmo. Não dava. Só que aí... Coitado do tiozinho. Não revela o nome, velho. Eu vou falar pelo o nome amor de Deus. Mas aí... Com essa ênfase. Não, mas muito mal. Só que assim,
o que o padre ia fazer? Era ele que estava lá. Uhum. Era esse cara que estava lá. Né? Então, puxa, é o que tem. Né? Vou fazer o quê? Se não tem ele, não tem ninguém. Então, Vai ser e aí, puxa. E aí depois, aí foi interessante que aí passaram a aparecer outras pessoas e o padre manteve esse cara lá. Claro que esse cara começou a estudar também depois, né? Mas aí o padre falou uma coisa até muito sensata. Ele falou, puxa, beleza, como que eu chego nesse senhorzinho que ajudou a construir a comunidade e falo, ó, agora já era, acabou, firmeza, valeu, guarda tudo e fica no banco. Porque quando todo mundo sair, ele é o único que vai continuar. Porque é o cara que sempre esteve aqui. O jovem é muito vulnerável, ele sabe que a disso. gente tá bem nessa realidade mesmo, né? O jovem hoje está tocando De no retiro, ministério do de nada música. ele dá chilique e vai embora. Vai embora. Falo mesmo. Falei da chique porque não gostou de Não, é tal sério, situação. Falaram com a propriedade do que aconteceu em Recife. Não, bicho, fui no retiro aí, meu. Sei lá, mano, o que deu. Os caras saíram, bicho. Eu, hein? Não, foi no retiro. Mas mesmo. achei que era Você tem, do- você tem um outro problema nessa questão de técnicas também, porque assim, você tem galera que entra na igreja, quer pregar ou quer cantar, né? E só que o pessoal não tem essa preocupação às vezes com essa questão da formação. Então, por exemplo, no âmbito musical, a questão do ensaio de um ministério. Às vezes você forma um ministério ali para determinado retiro, entra um pouco nessa linha. Quem é que está aí para tocar? Você tem pessoas de qualidade, mas são pessoas espalhadas, que não estão numa comunhão entre eles, nem digo uma comunhão assim de estar nem frequentando a paróquia, mas uma comunhão entre eles. E aí colocam eles para tocarem no retiro, cada um com o seu estilo. E aí você tem, no momento tal nós queremos a música X, e aí não ensaia. E aí eu quero abrir um parênteses enfim. aí do que você tá falando aí, que geralmente os coordenadores desse retiro deixam o último pra fazer Decidir. o ministério. Uhum. Né? E aí acaba Lançam chegando sorte. pra um exatamente, fala assim, dá pra você fazer parte do ministério? Ah, dá, então, mas quem é o ministério? Não, então você que vai fazer. Aí você tem que fazer, mover céus. Quem é o ministério? Você. Você E quem você chamar. e Quem quem você você chamar, chamar. Você né? chamar. Então Mas falta um acho pouco que de também zelo nessa há parte. Há um outro problema, assim. Mais um. O lado... mais um. Ao acomodado, É. entende? Que já que não tem ninguém, só tenho eu, não vou estudar. Uhum. E o cara não quer estudar. Não quer. Mas o cara não quer estudar mesmo. E há também o outro lado do preconceito em relação às técnicas. Então o cara que é estudado, o cara que toca demais... Porque assim, vamos lá pensar, meu. Quem toca Eu bem... quero fazer um adendo aí nesse. Quem toca bem tem um melhor instrumento. Quem toca bem tem um negócio... E o documento, ó. E o instrumento do cara chama atenção, porque é bonito. E geralmente quem toca gosta disso, gosta de um negócio bom. Aí aparece lá, então tá todo mundo com um violãozinho mais ou menos. Aí o cara parece uma guitarra, uma bonitona, uma pedaleira. Tá se achando. Tá se achando. E às vezes, porque assim, a gente sabe que a música, ela tem todo o lado emocional. Você tem que se envolver com aquilo que você está cantando ou tocando. Então tem que ter expressão também corporal. E aí Claro. o cara se empolga, aí você olha assim de longe e fala, esse cara tá querendo aparecer. E não entende que na verdade é a expressão dele. Uhum. Só que aí a gente tem que entender também que a técnica, ela compõe a unção. Porque unção significa capacitação ao pé da letra. O que é ungido? Aquele que foi capacitado para algo. Então a técnica é uma unção. Uma pessoa que buscou estudar. Imagine se nós não tivéssemos técnica nenhuma na igreja. Imagina a hóstia que você comunga. Se não tivesse a técnica de se fazer hóstia. Imagine chegando lá comungar o corpo de Cristo, quando você vem a oblata que vai na sua boca tá mofada. Ou tá com gosto de alguma outra coisa. Entende? Então tem que ter a técnica. Se for uma farinha de má qualidade, entende? Se for água além do comum, enfim. Então, aquilo que é essencial da nossa fé, que é a Eucaristia, ela é instrumento de técnica. Ela é feita de um modo técnico. Desde a sua produção até depois a atividade sagrada ali do rito, porque também é uma técnica aquilo. O padre não estudou um ano, fez um curso aí, não fez um telecurso 2000 e virou padre.
Ô, louco. Não foi, tipo, o cara estudou quanto tempo? Pode aí? parecer que foi, mas não é. Pode parecer. Não. Os caras estudam, são 2 faculdades, são pelo menos 6 anos de estudo. A gente não vai teimar com um cara que... Não, jamais. Entende? Então ele estudou ali 6, 7, 8, pra mais anos de estudo pra saber o que tá fazendo ali. Entende? Então por que é isso que eu fico brigando? Por que o cara que vai tocar também não tem Não pode, né? um mínimo de capacitação, e isso nos 2 sentidos agora. Capacitação técnica, de saber lidar com seus instrumentos, mas também capacitação teológica. Tem que saber o porquê estar ali. O porquê está ali até mesmo para composição, né? Pra composição. Por exemplo, coisas básicas, que tem um erro muito normal. Tá? Você vai numa missa, o cara canta o Glória. Mais um Mais erro. um erro, Mais um erro. Mais um litro. Mas olha, o erro muito básico. O que você vai na missa, o cara canta o Glória que não é Glória, o Glória litúrgico. Então o cara, tipo, mas cantou porque a música é bacana, é animada e é dançante. Glória, 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 aleluia. Qual é outro Glória aí? Qualquer um que você for falar aí, o pessoal aí canta porque mexe os bracinhos, aí achou que mexeu o bracinho já era, supriu. E aí, puxa, o cara não é capacitado, aí vamos lá. As 2 faces da técnica. Ele pode ter até a técnica instrumental, porém não tem uma técnica litúrgica. Então precisa estudar seu instrumento, precisa estudar a história da música, sabe? Estudar composição, estudar tudo. Que é o ambiente que você está tocando, né? Então, o que eu queria chamar a atenção, essa questão de, assim, você evangelizar é você levar a palavra de Deus e tocar os corações. E tocar os corações não só com as palavras, mas você toca os corações quando você trabalha bebendo dessa técnica de estudo, de formação, porque isso traz qualidade para a evangelização, sem dúvida. Né? Então, é claro que a igreja ela vai atravessando os séculos e ela vai se abrindo e vai dialogando com o mundo. Né? Então, a gente pode pensar assim, será que Jesus... se a encarnação do Verbo fosse em 2015, não é? E não há 25 séculos atrás, como seria esse anúncio do Cristo? Não é? Será que ele não ia usar das mídias sociais, dessa técnica, da qualidade? Então a gente tem que pensar nisso também, nessa questão da evangelização. Então essa ideia de que você vai fazer um retiro e eu não vou levar a caixa de som, porque perde essa questão do ambiente, essa questão da comunidade. Não é? Então tem pessoas que pensam dessa forma, que quando eu levo uma caixa de som, quando eu levo um instrumento de qualidade, eu estou perdendo aquilo que é essencial. Mas a qualidade, oferecer o melhor para Deus, puxa, só a gente relembrar lá da história de Caim e Abel no Gênesis. Qual que é ali o grande o peso, o que causa inveja? O sacrifício, a oferta de foi melhor, é mais agradável ao Senhor. Então, se oferta um melhor para Deus. Não é? Mas aí que tá. Hoje é tão preconceituoso as coisas, preconceituosas, né? Que o cara que oferece o melhor é mal visto. Ele é mal visto. É estrelismo, quer fazer show, quer fazer do templo um show. E eu falo conhecimento de causa. Não precisa tudo isso. Não precisa tudo isso. E na verdade, assim, a gente sabe, por exemplo, se até usando o seu exemplo que você falou do retiro e tudo mais. Poxa, mas você leva tantas pessoas, 150 pessoas num retiro. E, cara, como é que você quer que chegue uma pregação lá pro pessoal que senta lá atrás? Senta lá atrás. Como é que você chega a... Vou fazer um acústico MTV aqui. Não tem cabimento. E tem pessoas realmente, como você falou, que não pensa dessa forma, acha que é tudo... Mas sabe o que é? Uma vez eu escutei, você falou isso aí, eu lembrei. Uma vez o cara falou assim, mas não precisa de muito, porque às vezes você vai num barzinho aí, o cara tá com um violão só e o cara leva. Mas olha a marca, quem frequenta bar aí, essa noitada... Olha a marca do violão. Olha a qualidade sonora. O equipamento que ele usa. O negócio é muito bom. Muito bom. Então ele sozinho faz o som preencher porque ele domina a técnica. E o equipamento que está com ele chega. E outra, até usando também, se vocês perceberem uma comunidade agora, questão de música que está na igreja católica tá forte assim, pelo menos por esses lados do Campo Limpo, é a Colo de Deus. Colo de Deus, né? Aí todo mundo fala, nossa, o som deles é um som de casa, é
um som feito em casa, é um som feito... Já viu a marca Olha, dos teclados? Então, caras? é isso que eu ia falar. A câmera dos O pessoal caras. não vê os vídeos. Lá você vê a câmera, você vê a marca dos teclados, vê microfones que valem Não, e uma olha, nota. e vamos pensar em identidade visual. Entende? Os manjam, meu. Eles Os são caras referência, manjam, eles são É, referência. Não é Zé Mané da música. Entende? E não é à toa que eles estão ganhando, vamos dizer, ganhando público. Espaço de mídia, né? Espaço de mídia. Eles porque... são o Hillsong católico nesse sentido, né? Assim, claro que tem todos a sua própria realidade. Mas, puxa, em nível técnico de investimento, os caras estão bem, Sem dúvida. não vou falar nem bem para frente. Estão com o pé na atualidade, no hoje. Eu posso falar com propriedade, por exemplo, eu tenho minhas caixas, meus equipamentos de som, justamente por conta disso. Por conta de chegar em alguns lugares e falar assim, ó, o que a gente tem é isso, uma caixa de abelha e tudo mais. Não, e aí as pessoas ainda olham pra você, não dá? Tipo, pergunta, não dá? Não dá. Mas sabe o que é? A gente não investe. A gente não investe. E aí a gente não investe em tudo. Porque aí você olha aqui, por exemplo, composição de músicos, né? Você tem muitos compositores bons na igreja? Tem. Poderíamos ter mais. Mas às vezes os caras não manjam o básico de uma estrutura do poema. Não manjam o básico de uma estrutura musical. Esse fim de semana, por exemplo, tem lá os nossos amigos do Juninho Matsuyama. Tá dando um workshop de produção musical. Não é só para CD a produção musical. Produção musical ali em todos os sentidos. O cara é super numa linguagem bacana. Então, puxa, falta na verdade na gente um estudo sobre isso. Até para discernir, porque a gente tem uma polêmica, né? A velha polêmica, ela sempre retorna, que são as músicas evangélicas. Pode? Pode ou não pode? Não pode? Tá, é uma das perguntas aí É uma das do perguntas que o Facebook. pessoal manda e tal, e eu já comprei muito essa discussão, já debati muito, escrevi sobre isso, sabe? Já dei informação sobre. Porque, na verdade, vamos lá, vamos primeiro analisar a pergunta. A pergunta já é viciada, ela já é errada, essa pergunta, mal colocada. Pode ou não pode? Essa pergunta te proporciona uma resposta como se ela fosse muito simples. Tipo assim, é como se fosse muito simples separar o arroz do feijão aqui. Não é simples. Não é simples. Primeiro porque a gente tem que vir para as definições. O O que é? transforma? O que é uma música evangélica? Ou uma música cristã? Ou uma música... O que torna uma música católica? Uma música religiosa? Uma música sacra? Entende? Porque, de novo, você tem músicas de autores evangélicos e de autores católicos que a rigor não falam do seu relacionamento com Deus. Não são músicas de adoração. Por isso que a gente precisou fazer essa distinção entre música litúrgica, música de louvor e música pastoral. Então, de novo, Padre Zezinho tem várias músicas que não falam especificamente do eu e Deus, Deus e eu. Mas são músicas que fazem refletir sobre a sociedade a partir do ponto de vista cristão. Mas se você olhar, não fala Deus, 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 Deus e Deus. Então essa música é secular? Não. Ela tá dentro da perspectiva católica. Porque tem uma música do Victor Leão, né? Deus e eu. No sertão. Aí fala de Deus, aí fala de Deus. religiosa, Aí música tá religiosa. certo. Se for nesse se sentido, até pensar. Racionais MCs, ora. Racional. Ore por nós, pastor. Pastor, Cada a gente gente. no culto dessa noite. Firmão. Segue em frente. Essa questão sobre música... é música protestante, evangélica, enfim. Eu penso que música é música e acabou. Então, mas aí vamos definir uma música. O cara ser... Vamos olhar a origem. O cara ser evangélico não o transforma num autor de música protestante. Ixi, isso aí vai dar polêmica. Polêmica, isso que eu tô Vai. dizendo, mas eu E tô eu falando tenho de pé até no um chão. exemplo pra isso que Mas você eu tá tenho até pé no chão. Repito, o cara ser evangélico não o torna autor de música protestante. Primeiro, o que é o protestantismo em raiz? O significado da palavra é a negação a algumas estruturas da igreja. Então, o protestantismo de raiz, ele se coloca como protesto a certos... Luteranos, calvinistas e tal. Então, dentro dessa perspectiva... Só que você tem músicas cristãs, evangélicas, vamos colocar aqui,
que não tem um conteúdo protestante. Qual que é o seu conteúdo? Cristão. É cristão. A mesma coisa, música católica, que não é católica, é católica porque abrange a totalidade da doutrina nesse sentido assim, de abertura, da universalidade. Entende? Então, aí vem, cara, a igreja ela não tem nenhum documento que proíba pronunciar. Você pode música. procurar, não tem. vai achar. E puxa, olha que o debate é antigo, hein? Claro, você tem aqueles mais fundamentalistas que vão se basear em documentos antigos, mas que fala da música sacra. Mas primeira coisa, é aquilo que eu sempre falo nas formações, é texto e contexto. Você não pode pegar um documento do século XVII, do século XVIII e ler ele no século XXI achando que é a mesma validade. Mas se a gente for E analisar tá no isso, mesmo contexto. E tá no mesmo contexto, a é música diferente. litúrgica, a música católica, reconhecida, isso até em código de direito canônico, é o canto gregoriano. É o canto gregoriano, exatamente. Então, ou é canto gregoriano ou não. E o Se a que gente se for refere aos radical, documentos antigos é só os cantos gregorianos. A música sacra é isso. Não é? Agora, com as reformas do Vaticano II, onde começa a entrar um violãozinho ali na missa, não é? E aí você começa então a adaptar as E aqui eu músicas quero e as ver letras. O documento do concílio, do negão aí, o negão completo aí, o Sacrosanto Concilium. Inclusive o primeiro documento né, do Concílio Vaticano II sobre liturgia. Sobre liturgia, né? É... E é o que chama a atenção no Vaticano II, o que chamou a atenção dos bispos, foi justamente a questão da reforma litúrgica, que o Pio XII já tinha aprovado, a questão da missa em língua vernácula, que chama a atenção. essa polêmica. E olha só, em torno disso. a igreja aprova e admite no culto divino, então você vê que ela abre possibilidades, ó, aprova e admite no culto divino todas as formas de verdadeira arte, dotadas da qualidade devida. Então, de novo. Cita aí, afirma aí que é o Sacrosanto Concílio número 12. Aí o seguinte, continua lá, número 112. Então vou reler aqui. A igreja aprova e admite no culto divino todas as formas de verdadeira arte, dotadas das qualidades devidas. Isso no número 112. Depois lá no número 118 vai dizer assim: o canto popular religioso seja incentivado com empenho. Então é claro, de novo, vamos repetir aqui, não é toda música cristã ou católica que cabe dentro do rito litúrgico. Falar que você pode cantar, ou falar assim, vamos avaliar o conteúdo das músicas, não significa permitir cantar as músicas indiscriminadamente. Vou cantar qualquer música aqui agora. Não é então, caso da e aí, Madonna. outro critério, para você dizer uma música se ela compõe aquilo que acreditamos ou não, a gente não olha o seu autor, a gente olha o seu conteúdo. E aí você entra também numa questão que não é porque o autor é católico que a música necessariamente Vamos ressuscitar o Ário aqui. Não é? Católica. Bispo. Então nós temos músicas católicas que, por exemplo, aquela do Sou bom pastor, ovelhas guardarei. A forma que ela é, quantas vidas eu tiver, quando na verdade a letra seria quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Então, qual que é o problema quando se canta quantas vidas? É a ideia espírita. Não é? Exatamente. Então, olha só, o autor é católico, a música é católica, mas a forma que ela é cantada, você interpreta de um modo totalmente herético. A discussão é tão rasa. A gente tem muita música, quer ver? Se as águas do mar da vida são diversas. quiserem segurar na mão de Deus. A gente canta isso. Canta-se em ordenação, canta no velório, canta em missa dos fiéis defuntos. A gente canta. E o cara, eu fui até pesquisar. Olha o autor, quem é? Um cara chamado Nelson Monteiro da Mota. Pastor, que fundou uma outra igreja. Ele era pastor de uma igreja e refundou. Poxa... O cara é protestante mesmo. Ele é protestante. Protestante refundou. É isso, protesto de protesto. Protesto contra protesto, entendeu? Tipo hoje, né? Eu também hoje esse dia. O que a gente olha? O conteúdo. Mas aí vamos ser práticos de novo? É claro que pra mim, vou me colocar como líder, é muito mais fácil. Eu não quero ter problema de reflexões, eu não quero formar ninguém, eu talvez não tenha tempo pra isso. Então é mais fácil falar assim, baixar uma regra. Gente, não vamos cantar músicas de autores evangélicos, vamos cantar músicas de autores só católicos. Quem faz isso, faz se baseando em qual argumento? Querer livrar a galera da heresia. É um argumento válido? É. Só que ele é simplista.
Por quê? O que é mais fácil? Eu separar o arroz e feijão e não ensinar a galera a escolher por conta própria. Não formar os indivíduos para autonomia. Então, na autonomia, no nosso caso, debaixo das diretrizes da igreja. Então, deveria-se ter uma formação teológica, litúrgica e pastoral que dê a cada fiel, a cada leigo, a cada dirigente de pastoral, os instrumentos para discernir o que cabe e o que não cabe. Agora eu vou até mais além, assim, por exemplo, se você citou o pastor que fez essa música há tempos. Existem compositores evangélicos que estão fazendo músicas e o pessoal Pra católico católicos. tá gravando. Uhum. Se você pegar o Adelso Freire, ele é evangélico. Os irmãos Freire, né? Os irmãos Freire, Adelso Freire. Mas se você vê, a Adriana gravou um monte de música do Adelso Freire. E aí, a música é evangélica ou católica? Aí eu já escutei também numa pregação de um rapaz que... Diocese de Campo Limpo? Diocese de Campo Limpo. Só não lembro o nome. A gente nunca lembra o nome. Aqui os nomes não são lembrados. Mas eu fui obrigado a escutar o seguinte: sentou o pau nas músicas evangélicas e acabou. E aí no final ele falou assim: mas tal música pode cantar. Por quê? Mas por que pode cantar se essa música é evangélica? Porque o Padre Marcelo regravou. Ué, mas peraí, a música é evangélica. Já tinha sido gravada, aí aí não podia cantar. Que ele abençoou. Então, aí não podia cantar. Aí quando o Padre Marcelo gravou, aí pode cantar. Olha só, e eu vou falar de novo aqui. O Padre Marcelo regravou aquela música. Regravou tanto. Foram muitas, velho. Mas uma música evangélica. Muitas. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Cara, essa música é teologia. Não sei de quem que é o autor, isso aqui é evangélico. Mas é uma teologia da prosperidade grande. Ela também não deveria ser cantada, ou ser cantada de modo mais consciente, de repente a gente contextualizar diferente, enfim, não sei nem se dá pra fazer isso. Mas a teologia dela em si, ela nega algumas coisas católicas. Então assim, tá vendo? É um padre, não tô falando que também é heresia, não. Mas é uma forma de compreender teologicamente. Mas olha só, uma vez eu tava no retiro, você falou isso aí, a galera tava cantando uma música Diocese lá. de Campo Limpo também. Não, outra diocese aí. Isso aí Do Alabama. Foi fora do país até, né? Fora do país. Aí cantaram, mas tava cantando em português, os brasileiros. Claro. Caracas! E aí o cara, assim, chegou Deixa eu desmentir aqui, que não era da Diocese de Campo Limpo, não. Não então. é, você tava comigo, foi internacional. Não é você, não. Não. Aí a gente tava lá e tinha um amigo pregador. Cara, gente boa mesmo. Quem faz, e de novo, repito, quem tem as suas opiniões faz com toda a honestidade do coração possível, né? E o cara falou assim, pegou o microfone pra pregar. A música anterior à pregação foi uma música de origem evangélica, autor evangélico. Essa música é do diabo, essa música não é de Deus, não sei o quê. Vamos cantar agora, a gente tem que aprender a cantar música católica. Olhou pro Ministério de Música e falou assim, canta aquela música do fogo católica lá, canta lá, aquela lá, tua palavra é lâmpada para os meus pés, ou bênção, é de um salmo essa música. O pessoal do Ministério de Música ficou assim, branco como a neve. Cara, por quê? Os seus olhos a fogo! Porque essa música é de uma autora evangélica. Mas assim, é aquele negócio, tipo assim, até o momento do cara saber que o autor é evangélico, aquela música não é boa. Aliás, até o momento de saber que é autor, ela é boa. Aí entra o problema do preconceito. Descobriu que é o autor. A questão do preconceito. Então aí você fica nessa... aquilo que você falava mesmo. Da questão da... Como se formula a pergunta. Pode ou não pode cantar música evangélica? Poxa, qual que é o problema? Quando você sabe, então você tem um problema, então eu não posso cantar, não, agora eu sei. Do contrário, não, essa música é linda, é maravilhosa. A gente tem que aprender a olhar o conteúdo, porque, aí só pra gente citar, né, até escrevi sobre isso, na Igreja Nascente existia uma polêmica. A igreja vive de polêmica também. Se não tiver na igreja. Porque os apóstolos começaram a evangelizar os povos pagãos, né, chamados de pagãos, que eram os povos de fora da Judéia e tal, os não-judeus. Começaram a evangelizar os gregos. Os gregos tinham a filosofia já, né, impregnada no seu modo de pensar. E aí, bom, pagãos, gregos sendo convertidos, gregos se transformando em padres também.
E os caras começaram a usar, os padres, né, começaram a usar nas homilias a filosofia. Filosofia pagã. O que a galera que veio do judaísmo começou a falar? Não pode. Mesma polêmica. Não pode. Mas por que não pode? Não, porque de autor pagão. De autor pagão. E, essa discussão foi quebrando pau. Até que um cara, lá no século II, ele criou um argumento que depois a patrística ficou conhecido como a semente do verbo. É o São Justino, né? E ele, o que ele falou? Bom, toda a verdade provém de Deus, né? Nós falamos a verdade, é Jesus é a verdade encarnada, então. Toda a verdade vem de Deus? Vem de Deus. Beleza. Nós temos a verdade, temos porque temos Deus, ok. Este ensinamento tal, aí deu um exemplo, ele é verdadeiro? É. Bom, se este argumento é verdadeiro, de alguma forma ele também veio de Deus, porque Deus é a verdade, e em Deus há a verdade, fora de Deus há a mentira. Então, e aí o argumento de Justino é mais ou menos assim, puxa, então esses indivíduos não conheciam a Jesus, mas tinham a verdade em si enquanto semente, enquanto brotinho, que precisavam se desenvolver, e Jesus é a verdade plena. Então, eu entendo muito desta forma, tá? Puxa, é verdadeiro o que eles falam? Dá para ser usado nesse sentido? É bem aquilo que Paulo fala, né? Avaliar e tudo, ficar aí com o que é bom. Em Tessalonicenses 5:21. Isso. Então, dá para ser usado? Então fica com o que é bom. Fala sobre Deus, né? Puxa. E aí é engraçado também, né? Que aí as pessoas falam, não, mas aí eu não concordo de usar na música litúrgica, na música de adoração. Aí, pera lá, então o Deus fora da liturgia é um e o Deus na liturgia é outro. Tipo, são duas divindades diferentes, porque agora ele pode receber e agora não pode receber. Aí a discussão ela é um pouco mais profunda. A gente... Só queria fazer uma pergunta. O César está aqui. O César não falou Está nada aqui, hoje. César. Né? O César tá só rindo aí, né? Então o César, já que ele está aqui e não tá falando nada... Tô nos efeitos, Tá nos efeitos. Ele vai pegar as perguntas. Existem mais perguntas? No Facebook. A gente tentou Periscope, mas... Periscope? Assim mesmo? Periscope, mas falhou. Mas nós temos perguntas no Facebook. Vamos lá. Tá, vamos lá. Olha só que Desde a bonito. primeira aqui. Então a primeira aí. Cita o nome do... Pode citar aqui? Pode. Ó, Felipe Alves. Músicas Um abraço, que são Felipe. Gente boa. músicas que são adequadas dentro da liturgia da missa e dos rituais de sacramentos. De novo, acho que vem o critério da formação, né? Uhum. A pessoa precisa saber, por exemplo, agora nós estamos no advento. Tempo do As advento. músicas precisam refletir essa reflexão da vinda ou da volta. Não sei qual que é o termo correto, o verbo, né? Melhor posto, mas sobre o advento de Jesus Cristo, né? É uma preparação para o Natal. Ele é um tempo mais penitencial, mas é diferente da quaresma. É, na verdade, aquele resguardo da gestante, sabe? Que faz o resguardo preparando a felicidade, como todo né? padre fala, limpar a casa para que está chegando a visita. Tá chegando né? a visita. Então você, né, claro, mais brando, mas é um brando festivo, diferente da quaresma, que já é um brando mais penitencial. Mas enfim, tem que saber o que tá celebrando, né? Acho que Cantar aí... vai se adequar, não é? Aquilo que é celebrado. E nós temos bons livros e não posso deixar de citar, claro, também a irmã Miriam, né, meu? A gente não pode falar, puxa, ela é referência nesse sentido. E vários outros aí, vários outros freis e padres que refletem sobre a liturgia. Essa pessoa precisa entender de liturgia. E o Shalom, nesse sentido, também ele canta a liturgia de forma Muito bem. muito bela e muito profunda, né? Mas aí também acho que uma outra coisa que a gente precisa aprender a resgatar, mas é claro que é de estudo e tal, os cantos gregorianos de alguma forma, assim, os améns, o Pai Nosso, sabe? Essas coisas assim mais tradicionais, porque a gente rezou por isso com estes cantos Por séculos. né? Então acho que é resgatar a tradição. Não dá assim. pra pagar, assim. Mas também tem que ter um preparo vocal, né? Não pode pôr só a tiazinha lá. Exatamente. Em latim. Nossa. Gratia plena. Isso aí. Vamos pra mais um. Próximo, olha lá, ó. Fernando Nunes. Músicas. do Capão. Fernando aqui é amigo. Músicas que não são cristãs, seculares, podem ser usadas em prol de um encontro de igreja? Isso aí gera polêmica. Essa gera polêmica. Mas vale Se a é questão- utilizado até na Santa Missa, né? Tem gente que utiliza Que na usa Santa nossa... Missa. Eu vou... Eu acho que, de novo, é o pudor, né? É o pudor. Então, eu costumo usar algumas músicas seculares em algumas pregações.
Mas eu não pego a música por conta... porque eu gosto dessa música, é bonita, eu vou levar. Mas eu procuro os elementos que vai ajudar na reflexão. Então, por exemplo, determinadas pregações de retiro, onde você é convidado a refletir sobre as escolhas. Então, por exemplo, É Preciso Saber Viver, do Roberto Carlos, Roberto Erasmo. Né? Então, é uma das músicas que eu levo para os retiros. Né? Você pode entrar Pais e Filhos, do Legião Urbana, para um encontro de jovens, né? É preciso amar as pessoas, né? Você culpa seus pais por tudo, mas... Né? Enfim, então são músicas, são letras que... É poesia, a música mas também é poesia. Aí por isso que, mas de novo, ó, tem que ter um certo discernimento, certa formação, porque eu já vi também aí na diocese fora. Alabama, muito citado aqui. Eu tenho um caos de paróquia aqui. Mas o povo cantava em português as músicas do Brasil. Exatamente, apesar de ser no Alabama. E aí o povo viaja muito, né, cara? E aí é que a música católica brasileira é muito boa. Então, o idioma nosso. E o idioma nosso é bem. E aí eu cheguei na Adoração Santíssimo, aí se liga. O cara, eu só vendo o carinha no violão lá mandando uma levadinha de reggae. Puxa, meu. Daqui a pouco o cara começou a motivar o amor de Deus com Jesus Eucarístico e tal. Até aí, meu, puxa, bacana. Daqui a pouco o cara cantou. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar, do amor. E o cara começava e motivando. Meu. Diocese da da Jamaica. Não, aí não dá, porque essa música não casa. Aí, de novo, tá vendo? Ali existe um rito. Então tem que compor o rito. Uma música tem que ser de adoração de verdade. É adoração. Ali não tô... Enfim... E, puxa, e essa música também, as concepções sobre da divindade, né, elas são... Ela é confusa. Heterodoxas, pra falar um termo, né? Você pode ir até mais além, porque, assim, tem pessoas que acham que... Dá pra ir mais além? Dá. Dá. Não, mas, assim, no sentido de que tem pessoas que vê a música não sendo na igreja, ela fala assim, é a música do mundo, então não remete a nada. A composição não veio de nada, então não posso tocar em nenhum momento, não posso tocar em algum retiro, alguma coisa que caiba, alguma reflexão, como bem colocou o Railson. E aí cai numa coisa que mesmo, sabe, o compositor, ele teve experiências, então ele transformou aquilo em música, e aquelas experiências, a gente não sabe a espiritualidade de cada um, o tempo de cada um, aquela experiência pode ter vindo de um certo momento que ele teve com Deus. Né? Eu acho que tem que caber no momento. Tem que caber no momento. Só que aí... tem que caber no momento. Não dá pra julgar. Não dá pra tem que caber no momento. Mas é que o pessoal se perde muito nisso. Esse Fernando gosta da polêmica. Tem uma próxima dele. Vamos dele? Pode aqui? Uma próxima? Pode. Ele tem direito só uma, sabe? Em quermesse, pode tudo? Fernando pode cerveja, briga. Pode todo tipo de música? Então, aí que tá. O que é a quermesse? Festa religiosa o que é ou tudo? Festa popular, né, meu? Aí... Eu acho que ele se refere a uma paróquia específica, assim, mas longe de mim. Alabama. É diocese da Alabama, de novo. Eu vou dar minha opinião. Se for uma quermesse, puxa, meu, é uma festa popular, é claro que cabe o bom senso, né? Tem que selecionar, tem que fazer uma seleção. Mas você não vai ficar tocando só a música da igreja ou só aquele... Que hoje é difícil. Aí, mais uma vez, eu acho que a gente comentou sobre isso uma outra vez, né? Entra essa questão de mercado também. Porque hoje em dia o pessoal se sente muito... a música é uma chamatriz, assim. Chamatriz, pode ser também. Pode ser. Mas a música, ela chama. Ela chama a atriz? chama também, chama que ela vem. Chama todo mundo. Então, quer dizer, se tá tocando uma música que tá um maior sucesso em algum lugar, num bolinho só que esteja numa quermesse, o pessoal vê, tá passando, vamos ficar ali, que ali tá rolando legal. Aí tem que ver. Só que aí tem que haver uma seleção nas músicas, né? Porque aí também não vai. Assim, toca uma música de igreja e depois sarra, não
não rola, né, cara? Então, aí eu acho que é complicado. Toca MC Tipo Brinquedo. se a- MC Brinquedo. Por exemplo, se a quermesse for, o tema quermesse for uma quermesse gospel, sei lá, se pode chamar assim, mas assim, né? Vai, cara. Eu fico imaginando as coisas pra vencer. Não, aí sim são músicas religiosas. O docinho Mas da unção agora- que não engorda. É, só que eu engordo, meu filho, como doce aqui e tal. Mas assim, Gosto, eu vou. agora não dá pra ficar misturando também, porque a festa é feita na paróquia, promovida pela paróquia, mas é uma festa familiar. E puxa, meu, você não vê. Aí vamos pensar aqui. O Papa não tem os concertos, agora mesmo no fim do ano tem um concerto do Papa no Vaticano, músicas e tal, enfim. São músicas seculares, então o Bono Vox já cantou lá pro Papa, o Pastor. Aqui nos Estados Unidos a Aretha Franklin cantou pro Papa Francisco. Então, assim, qual é a tonalidade do evento? Luan Santana cantou pro Papa Luan Francisco. Santana. Que foi mó, né, mó Mas treta, assim, né? o que é quermesse? É uma festa popular, não é uma festa a priori, vamos chamar assim, né? Religiosa no sentido de ser ritualística. Não é uma missa, pô. Não é uma missa. Isso é sertaneja, mas... Não é retiro. Não é retiro, Não é né? retiro. Então, pode. Segue pra próxima. Tem Eu acho que o critério da quermesse é o critério da vida cristã. Que música convém você escutar? E ter Isso parcimônia também, né? Com Cuidado parcimônia. o que você vai tocar lá, né? Então, eu voto sempre pela seleção, Vamos ver cara. a próxima. Tem que O Luciano Freitas. Ei, Luciano. Um abraço pro Luciano. E a Jussi Músicas Souza também é a mesma coisa. Músicas protestantes na missa, e a Jussi também, do Capão, músicas protestantes em retiros, momentos de oração e missa. E nós acabamos falando disso. Cuidado né? mesmo, né? São todos lá. mesmo. E pode ou não pode? Eu acho que a questão não é essa. A questão é o que, quando, como. Tem Isso. esse sentido. É. Se o teor for bom, se não for bom, puxa, tira, né? Que nem você tem muitos autores bons, você tem autores ruins. Isso em todos os cantos, todos os lados, né? Então é selecionar, poxa, você está pregando lá uma música. Por exemplo, a gente prega muito aí nos retiros que fala sobre família. E tem um momento lá, olha só que exemplo bacana de 3 músicas que cabem e em 3 esferas diferentes. E aí a gente tem uma pregação sobre família, onde se canta a música do Anjo de Resgate, Tua Família Volta Pra Ela. Religiosa, mas não fala Deus. Entende? Uma música pastoral. Beleza. eu acho que se as pessoas parassem pra refletir mais, elas saberiam que não precisa falar Não Deus. precisa falar Deus, mas tem valores Mas cristãos. tem valores Que é a bronca, por exemplo, que muitos têm com o Rosa de Saron. Sim. E assim, eu não sou fã do Rosa de Saron, conforme eu escuto as músicas, mas eu acho que o Rosa de Saron, eles até brincam de modo católico ou não. A verdade é que o Rosa de Saron entrou numa esfera, ele toca na Gazeta, por exemplo. E é interessante você ter uma banda que tá numa rádio expressão, secular, sim. não é? Mas, ó, Cantando os E valores. eu fui. Na época que a gente tocava numa banda. Eu tinha uma banda. Você tinha uma de banda. rock. Tocava bateria. Cara, você nem de Marcelo Até Tassi. fizeram um repeteco lá, Foi, cara. no casamento do João, não foi? João, Fizeram um foi. repeteco lá. Cara, aí o nome era Fralda polêmico cheia. também. O primeiro nome era Gritos do Espírito Santo. Gritos. Cara. Aí a galera começou a perseguir a gente porque falando assim que o Com Espírito razão, Santo não né? grita, o Espírito Com Santo sussurra. Nossa. Imagina uma banda de punk rock chamada Sussurros do Espírito Santo. Exatamente. Soaria um pouquinho dark, né? Fralda né? cheia era melhor. Mas aí depois aí o Robert, inclusive hoje pastor, ele era católico e tudo, e aí depois teve uma outra experiência religiosa, virou pastor. Aquela cultura do reino, página do Facebook é dele, muita gente tem aí, nem sabe. O Robert, o cara super coerente, eu admiro muito ele. E aí ele teve uma sacada e colocou o nome da banda de Sunrise, que é o amanhecer, né? Ou a aurora, assim, do nascimento. Então, nesse sentido, a gente estaria lá para anunciar o amanhecer do sol, né? O sol Jesus Cristo, enfim. E aí, eu nem lembro mais do que eu Olha tava só. falando. Lembrei. Aí Sei o Rosa lá. de Saron. Aí a gente estava no Ralé em Maringá, a gente dividiu um palco com eles e tudo. E no palco onde nós estávamos ia ter um momento de adoração ao Santíssimo. Quem conduziu? O Guilherme Sá tocou o violão e, cara, foi uma das melhores, assim, adorações ao Santíssimo que eu participei. Momentos com o Santíssimo. O cara ministrou, conduziu e, bicho... Ele já era uma banda comercial nesse sentido, tá? Não é? Eles têm as raízes dele. É que o povo interpreta muito...
Mas falando ainda, só pra eu terminar o raciocínio, que acho que a gente já estourou um pouquinho de tempo, né? Nesse retiro sobre o momento da família, a gente canta lá o Tua Família, uma música de uma banda católica. A gente canta uma música Mãe, que é do Sérgio Saas, autor evangélico. Também o cara canta demais, mora aqui do Capão City também. E a gente canta, geralmente, Pai, do Fábio Júnior. Que não é, assim, né, religioso nesse sentido, não é um autor cristão ou católico. Um exemplo de família, Fábio Júnior. Também não é. Várias famílias, né? Mas olha a música dele, também é séria Se palavra. casar uma vez é difícil, o cara casou, poxa. 7? Perfeição. Perfeição. Aleluia. De repente... Abençoado, meu Deus. Ele não namora, né? Ele casa. Ao contrário de você, Celso. Exatamente. Aí, ó. 10 anos. Vai ter edição isso aí. Não vai assim mesmo. Mas é isso, eu acho que a gente pode pensar assim a música muito mais nos seus fundamentos, né? Pôr um pouco mais um pé no chão, refletir. É um tema que precisa ser mais debatido e refletido mesmo. Nós precisamos de bons músicos, precisamos de bons autores, precisamos de gente consciente do que está fazendo, entende? Tanto como música litúrgica quanto música de evangelização. E acho que só pra gente fechar, o único problema nosso hoje de música é que nossas músicas hoje passaram a ser muito intimistas, né? E aí a gente aborda o último tópico nosso aí, que é muito eu e Deus e o irmão do lado que, né, se dê mal. É um cristianismo um pouco egoísta, às vezes, né? O cristianismo lá, Valesca Popozuda, né? Tipo, deseja todas as inimigas vida longa para que eu possa ver minha vitória. Então, um beijinho no ombro para pegar o que passa longe. A minha opinião sobre isso aí eu acho que deixa eu levar mais a cultura evangélica. A cultura evangélica, nesse sentido, foi negativo. Bem nesse ponto aí. Eu e Deus. Eu e Deus. E aí eu entro mais uma vez de que as composições católicas estão sendo feitas por conta disso, porque hoje, se você pensar, a igreja evangélica ela tem uma grande proporção que ganha mídia, né? A música da igreja evangélica tem muita mídia. Então, para não perder, existem compositores que acaba esse eu e Deus, e essa música é intimista. E aí? Poxa. Porque assim, qual é o problema de ser intimista? Acho que tem que ter uma intimidade, né? Tem que ter um momento seu e Deus. Mas a salvação ela é operada na coletividade, na unidade, né? Se você olha lá o anúncio da ressurreição, no Evangelho de João, o único cara que não crê na ressurreição é quem? Tomé. E Tomé estava longe. Tomé estava sozinho. Por que Jesus não apareceu a Tomé? Não tem nenhum motivo ali. Apareceu para os 10, 11, para os discípulos reunidos. Depois você tem também os discípulos de Emaús. Para quem que Jesus aparece? Para os 2. Então, a promessa bíblica, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei e tal. Então, puxa, você tem um momento de intimidade, sim, mas o cristianismo, na sua essência, e a essência do cristianismo é a trindade, a sua essência é comunitária. Deus é comunidade. Até o próprio nome, igreja do grego eclésia, é assembleia. Convocados, né? Tanto que músicos da igreja católica já estão começando a ser confundidos com o da evangélica. Isso é fato. Né? Inclusive, você vê, o próprio Tony Allison, ele... não queria muita citar. gente achava... Não queria citar, não. Outra vez eu tive no trabalho, tinha uma evangélica lá, e a gente partilhando sobre música e tudo mais, então, não sei o quê. Eu fiz o teste. Mostrei pra ela, falei assim, ó, escuta essa música aqui, coloquei lá no YouTube, lá, não sei o que, escuta, vê esse cara aí e tal. A música Poderoso Deus, o clipe lá, foi uma das primeiras músicas que bombou dele. E ela olhou tudo, ela falou, nossa, que homem abençoado, onde que ele congrega, onde que não sei o que. Mas aí eu acho que nele... Ele é católico, ela não acreditou. Acho que não é nem o problema do intimista no caso dele, é porque ele veio com a proposta de vamos pensar aqui, de mercado, no sentido daquilo que vende, e puxa, mano, a qualidade dele, da produção dele é naipe, é pau a pau, os caras evangélicos, show e tudo. Mas aí vamos lá, aí é que eu sou refém, né, nesse sentido, porque eu conheci ele, né. O cara pregou
no grupo lá, e o que ele pregou? Eucaristia, bicho. Entendeu? Adoração. Ia pra igreja. Então, assim, aí eu acho que ele tem uma estratégia bacana, se ele se manter fiel nisso. Ele vende a música, atrai, o discurso dele é um discurso católico bem na sua essência sacramental. E puxa, para as pessoas isso vem um caminho direto, não para nele, né? Indicar a fonte, acho que é isso que os músicos, enquanto evangelizadores, né, precisam ter, né? A gente pode ir para as considerações finais, então, já que o nosso tempo está estourando. Estouramos, né? Estouramos, é uma felicidade estarmos aqui nesta noite, nessa madrugada, nessa manhã, falando sobre música, foi bacana, acho que... O tema é bem amplo, né? Poderíamos fazer um podcast para cada um. Acabou o café. Acabou o café, cara. Acabou o café, acabou o tempo. É uma ampulheta nossa. Entendi. Boa. Mas gostei de partilhar esse tema aí, ele é muito profundo. Vai render muitas outras reflexões, né? A gente conta com vocês que estão escutando, estão acompanhando a gente aí no terceiro, né? Que vocês comentem lá no site lá, onde a gente sobe o áudio, nas redes sociais, a gente pede ajuda, compartilhe, e sobretudo que dê as sugestões, né? Então, as críticas, vocês podem abordar tal tema, a gente conta muito com vocês. César, William? César não tem nada pra falar, você não falou nada hoje. Assunto interessante, que causa muita polêmica e espero que esclareça muitas dúvidas das pessoas, quem não tinha nenhum norte sobre o assunto e que seja bem frutuoso. É um assunto, não vou deixar de falar, polêmico, né? Porque tem muitas coisas a se tratar, muitas coisas que o Henrique citou aqui, de questão de formação e tudo mais. Mas eu espero também que o pessoal, que isso venha agregar, né? E aqui eu acredito que são opiniões, não que você pode ter a sua e tudo mais, isso a gente não vai questionar, não é isso. Até porque a gente precisa até da opinião de vocês para formar, né, talvez formar uma nova opinião ou não, sei lá, agregar, vamos dizer isso, agregar. Então é interessante que ao escutar esse podcast aí, se pronuncie. Mas pronuncie no sentido de agregar para nossa vida, para sua vida, enfim. Eu só queria falar uma coisa só pra gente encerrar também. Às vezes a gente deixa muita questão aberta, né? Que é justamente para suscitar questões. Às vezes não significa que são dúvidas nossas, mas são dúvidas retóricas, né? Pra gente questionar. Acho que é interessante deixar isso pra gente ir embora, então. Então é isso aí, até uma próxima. Deus Valeu. abençoe. Amém e amém.